Te convido a abrir a sua Bíblia, abra a palavra de Deus, livro de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Livro de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Quem achou diz amém. Você pode acompanhar na sua Bíblia, acompanhar também a leitura do nosso telão. A palavra do nosso Deus declara: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas à tentação, mas livrai-nos do mal. Até aí, querido, coloque a sua mão sobre a sua Bíblia e vamos orar mais uma vez. Deus Todo-Poderoso, obrigado pela tua palavra, a palavra que é verdadeiro alimento sobre nós, a palavra que é lâmpada para os nossos pés. E nós te pedimos, na autoridade que há no santo nome de Jesus, que enquanto o Senhor nos conduz, através das Escrituras, que o Senhor confirme a tua palavra, com sinais, milagres e maravilhas. Declaramos nessa manhã a operação da cura física, da cura emocional. Declaramos que cadeias estão sendo quebradas, Senhor. Portas estão sendo abertas nas regiões celestiais. Obrigado, Senhor, por esse tempo na tua presença. Quem concorda, diz amém, queridos. Esse texto, ele diz respeito à única pergunta ministerial que os apóstolos fizeram para Jesus. E esse é o tema dessa mensagem. A única pergunta ministerial que os discípulos de Cristo fizeram para ele durante os 3 anos de ministério em que Jesus esteve na companhia deles, a única pergunta foi essa. Eles nunca disseram: Jesus, nos ensine a pregar, por favor. Eles nunca disseram: Jesus, nos ensina como é essa coisa, sabe, de fazer um lodo, cuspir na terra e jogar no olho do cego, e o cego enxergar. Eles nunca disseram: Jesus, como é que funciona esse negócio de tirar os demônios da pessoa e mandar para os porcos. A única pergunta ministerial que os apóstolos fizeram para Jesus era: Jesus, será que o Senhor pode nos ensinar a orar? Levante sua mão direita aos céus. Diga: Senhor Jesus, me ensina a orar. Ora com fé, querido. Diga: Senhor Jesus, me ensina a orar. Talvez alguns digam: mas não havia tantas coisas importantes no ministério de Jesus que os apóstolos poderiam perguntar, talvez, como é que funciona esse negócio de andar sobre as águas? Como é que transforma a água em vinho? Mas o fato é que para aqueles homens que conviveram com Jesus, eles entenderam algo. Que era a vida de oração de Jesus Cristo, que proporcionava para ele o poder e a autoridade para realizar obras sobrenaturais. Eles entenderam que a chave do sucesso do ministério de Jesus Cristo era, sim, a sua vida de oração. Mas veja bem, esse texto, nós estamos aqui em Lucas 11,
Mas lá atrás, no Sermão da Montanha, você vai ver lá em Mateus 6, o nosso Senhor Jesus já havia ensinado a igreja sobre orar e sobre a importância da oração. Lá em Mateus 6, Sermão da Montanha, tem o ensino da famosa oração do Pai Nosso. Então, aqui em Lucas 11, algum tempo depois, Jesus ele está ensinando novamente a igreja sobre oração. Jesus já havia advertido sobre a nossa responsabilidade de orar. Mas por alguma razão aconteceu com os discípulos aquilo que muitas vezes acontece conosco nesse tempo. Eu sei que eu preciso orar, mas orar é difícil. Mas eu fico cansado, mas eu tenho sono, mas eu não acho as palavras certas. Eu tenho dificuldade de me organizar, de dedicar um tempo. Eu não sei se eu posso orar, dirigindo o meu carro ou dentro do ônibus, ou se é só lá no meu quarto com a porta fechada, mas eu tenho um monte de criança em casa. Por alguma razão, a primeira vez que Jesus incentiva a igreja a orar, eles não recebem aquilo como algo tão importante, como um mandamento, como uma obrigação. Mas algo entre o Sermão da Montanha e esse momento em Lucas 11 acontece, e que a igreja ela volta para Jesus e diz: Jesus, não, nós entendemos, então vamos lá. Agora nós entendemos que a chave da nossa vida é a oração, então nos ensina a fazer isso da forma correta. E o que acontece entre o Sermão da Montanha e Lucas 11 é Lucas 9. O momento em que Jesus convida alguns apóstolos a participar de um momento de oração. Lucas 9, 28 diz: E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, a sua roupa ficou branca, resplandecente. Eis que estavam falando com Jesus 2 homens, eram eles Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, falavam de sua morte e daquilo que havia de se cumprir em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, mas quando despertaram, viram a glória de Jesus e aqueles 2 homens que estavam com ele. Aconteceu que, quando aqueles homens se apartaram de Jesus, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Mas Pedro não sabia o que dizia. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E entrando todos eles dentro de uma nuvem, temeram muito. E saiu daquela nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém aquilo que tinham visto. Então Jesus diz para a igreja: orem, e orem dessa forma. Ele dá a oração do Pai Nosso. A igreja não dá muita bola e Jesus vai ao monte orar, mas dessa vez ele chama alguns apóstolos. Mas os apóstolos, naquele dia, eles estavam cansados. A Bíblia diz, carregados de sono, talvez entediados. Hoje vão ter que subir um monte para orar, podia orar aqui mesmo. Essa mania de Jesus, ter que orar a noite inteira. Mas naquele momento, Jesus aparece glorificado para a sua igreja. E quando ele aparece no resplendor de sua glória, com vestes resplandecentes, Moisés e Elias, o maior profeta que já pisou nessa terra e o maior líder que pisou nessa terra, vêm da glória e começam a conversar com Jesus durante aquela oração. Se já não fosse o bastante, Deus ele desce como uma nuvem naquele lugar. E com voz de trovão ele diz: Esse é o meu filho Jesus, o meu prazer está nele,
ouçam as palavras que ele tem dito. E quando os apóstolos descem naquele lugar, aí eles perguntam para Jesus: Jesus, como é que é esse negócio de oração? Agora eu entendo, Jesus. Agora eu vejo a importância. Se oração é isso, eu quero isso. E Jesus, a partir desse momento, ele passa a reforçar a importância da oração. Posso falar sobre Mateus 21, onde Jesus ele entra em um templo como esse, e ele diz: esta casa será chamada casa de... Essa casa será chamada casa de... Todo mundo sabe. Então tem música? Tem. Mas o sentido da música é nos conectar com Deus, senão ela perde o sentido. Tem ensino? Tem, mas o sentido do ensino é nos conectar com Deus, ou ele perde o sentido. Esta casa, ela é conhecida como casa de oração. Então, independente daquilo que nós realizamos nesse lugar, o propósito ele já está definido: se relacionar com Deus Todo-Poderoso. O mesmo Jesus reforça a importância da oração lá em Mateus 17, quando os discípulos não conseguem expulsar um demônio de uma criança. E Jesus diz: vocês não vão conseguir mesmo. Porque essa caça, esse tipo de problema, esse tipo de barreira, só sai com jejum e... Essa caça só sai com jejum e... Vê como a gente sabe como é que o negócio funciona. E tem gente que pega esse texto e diz: ah, não, realmente o meu problema é a falta de jejum, então eu vou jejuar para esse problema ser resolvido. Aí ele foca tanto no jejum, mas ele não ora. E jejum sem oração é dieta. Diga: jejum sem oração é dieta. Vai fazer muito bem para esse seu corpinho, mas não vai fazer diferença nenhuma para o seu espírito. Essa casta só sai com jejum e oração, não é jejum ou oração, que geralmente é assim, ou ora muito, ou jejua muito, mas não consegue unir as duas coisas. Existem problemas em nossas vidas que só saem com uma vida intensa de oração. Sim, o jejum intensifica, é lógico que sim. Mas a oração ela está envolvida nos momentos mais importantes para nós como igreja. Eu quero rapidamente entregar ao seu coração hoje 3 chaves para mudar a sua vida de oração, mudar o seu relacionamento com Deus e, consequentemente, mudar toda a sua vida hoje. Primeira chave: entender que Deus tem prazer em nossa presença. Diga: Deus tem prazer na minha presença. Tem gente que não ora, que eu não gosto muito desse negócio de oração, sabe? Demora demais, eu me sinto meio tolo ali. Eu não sinto vontade, não sinto nem prazer de estar ali com Deus. Mas não é o fato de você ter prazer de estar com Deus que muda a sua vida. A questão é que Deus tem prazer de estar com você. Você pode estar mal-humorado, você pode estar entediado, você pode estar frustrado, você pode estar distraído. Mas Deus está ali e isso é o bastante. Porque dele, por ele e para ele são todas as... É tudo em relação a ele. E de verdade, existem dias que nós não queremos orar. Alguém já teve um dia como esse? Alguém já teve um dia como esse? Vamos ser sinceros? Você não está afim. E não tenho vergonha de dizer, querido, já dobrei o meu joelho. Já foi: Deus, se é para ser sincero, vamos ser sinceros. Hoje eu não te amo, de verdade. Hoje eu estou assim, azedo. Hoje eu não queria estar aqui. Mas aí vem uma presença que diz: filhão, mas eu te amo. Mas eu tenho prazer em você estar aqui comigo. Deixa comigo. É tudo sobre mim.
E de fato, naquele monte, quando os apóstolos ouvem aquela voz dizendo: esse é o meu filho amado, e o meu prazer está nele, eu tenho prazer em ver o meu filho dedicando esse tempo para a oração. Pedro vai à loucura. Pedro diz: Jesus, vamos construir umas kitnet aqui nesse monte, porque eu não quero mais sair desse lugar. Eu quero morar aqui, eu quero viver nesse lugar. Então alguém que até alguns minutos antes estava carregado de sono, mal-humorado, entediado e frustrado com aquele tempo de oração, ele fica super empolgado. Ele diz: Jesus, se orar é agradar o coração de Deus, e Deus tem prazer nisso, Deus tem prazer em estar comigo, então eu quero ficar nesse lugar o resto da minha vida. Oração é mais que obrigação, é mais do que uma responsabilidade, é mais do que um fardo. Responsabilidade, meu irmão, é pagar boleto. Isso é responsabilidade. Oração é dar prazer para o seu Deus. É corresponder ao amor dele para com cada um de nós. É entender que se Deus tem prazer nisso, eu vou fazer isso, eu vou obedecê-lo, eu estarei presente, eu estarei naquele lugar. Mas eu fico meio entediado, eu vou orar e eu não tenho as palavras certas. Se você não tem as palavras certas, pode ficar quieto. Eu amo a minha esposa, mas eu te asseguro que o tempo que eu estou com ela, a maior parte desse tempo, nós estamos em silêncio. Não fico falando com ela o tempo inteiro. Você já imaginou se o tempo que eu tenho com a minha esposa, eu tivesse que falar com ela o dia inteiro, e ela falar comigo o dia inteiro? Nós temos prazer na presença um do outro. E muitos dias o que nós precisamos é só um tempo quietinho ali com Deus. Não precisa encher aquilo com ritos, com palavras. Não precisa botar aquele louvor para você ficar cantando e preencher aquele tempo de oração. Grande parte da nossa vida de oração é só estar ali com Ele. É desfrutar da presença dEle, é dizer: Senhor, eu estou aqui. Talvez hoje eu não tenha nem palavras para explicar os problemas que eu estou passando. Hoje eu não tenho rito, Senhor, hoje eu não tenho frescura. Hoje eu não tenho doutrina, hoje eu não tenho força para nada, mas eu estou aqui, eu dedico ao Senhor esse tempo. Então, se o Senhor quiser falar, fale. Se o Senhor quiser ficar quietinho, eu vou ficar quietinho aqui, mas eu estou aqui. Deus tem prazer na vida daqueles que dedicam um tempo para Ele. É o que a Bíblia nos ensina de Gênesis, Apocalipse. Em Gênesis, Deus ele estabelece um jardim na terra, aquele jardim era um tabernáculo. Depois Deus entrega um outro tabernáculo para Moisés no deserto, um outro tabernáculo para Salomão, um outro tabernáculo para Davi. E a Bíblia lá em Apocalipse vai dizer que a Nova Jerusalém vai descer do céu, também como um tabernáculo. Então a Bíblia começa nos mostrando que Deus ele prepara um lugar para que o homem se relacione com Ele. E a Bíblia termina dizendo que Deus vai descer dos céus um outro lugar para que o homem se relacione com Ele. Então, de Gênesis a Apocalipse, a mensagem do Evangelho é: ei, Deus quer estar contigo, querido. Deus tem prazer em estar com você. Deus deseja se relacionar com você. Alguém já percebeu que o livro inteiro de Salmos são momentos de oração? Palavras que foram ministradas em um lugar de intimidade, em momentos tão maravilhosos de oração, que Deus olha para aquilo e diz: uau, amei esse tempo de oração, vou colocar na minha palavra. Salmos são os momentos espontâneos de oração que Deus gostou tanto, que disse: eu vou eternizar esse negócio. Eu gostei disso aqui, de o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Eu vou anotar isso na minha palavra. Eu amei esse tempo de oração. Aprendo sobre a nossa vida de oração que Deus te ama. Diga: Deus me ama. E Deus sempre nos ama de tal maneira que, assim, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho, o seu único filho. Então, todas as vezes que Deus afirma para nós que Ele nos ama, coisas acontecem, mas são coisas relacionadas ao amor dEle. Algo que não pode ser mensurado em valor, em quantidade. Por exemplo, quando Pedro anda sobre as águas, ele passa aquele tempo sobre as águas com Jesus. Um momento maravilhoso. Mas diga para mim, enquanto Pedro andava sobre as águas, os boletos atrasados dele foram pagos, sim ou não? A empresa dele multiplicou, sim ou não? Ele foi curado fisicamente? O que aconteceu na vida de Pedro naquele momento? Ele ficou um tempo de qualidade com Jesus. O restante da vida dele ficou igual. Ele caminhou sobre as águas, talvez o milagre mais extraordinário da história. Foi apenas para que ele tivesse alguns minutos com Jesus que ninguém mais tinha, porque ninguém mais queria andar sobre as águas. Mas Deus amava Pedro de tal maneira que entregou a ele aquela experiência extraordinária, talvez a experiência mais extraordinária de todos os tempos, para passar um tempo de qualidade com Pedro. Dizer: Pedro, eu te amo tanto, e se for preciso revogar a lei da gravidade, para que você tenha um tempo comigo, assim vai ser. Já vi muitas coisas acontecerem em tempo de oração, querido. Alguém já viu fogo acender no monte? Levanta a mão aí. Levanta a mão, querido. 3% da igreja, 2% da igreja. Porque muitas vezes a igreja como um todo não busca isso. Porque isso não coloca dinheiro na nossa conta, não troca o nosso carro e não nos dá promoção no trabalho. Você só está orando no monte lá a noite inteira e de repente pega fogo. E é um fogo assim, diferente, porque você bota a mão no fogo, ele é gelado. E aí você olha ao redor, no monte, todas as pessoas que estão prostradas têm a sua fogueirinha própria. Alguém já viu a madeira e as folhas acenderem no monte? Eu não sei te explicar, mas fica tudo assim, brilhando. Fica tudo brilhando. E quanto mais você ora, mais brilho tem a madeirinha, a folha, os galhos. Eu lembro que em Florianópolis a gente pegava um monte daquilo e descia do monte, ia na casa das pessoas que não puderam ir orar e entregava para elas. E elas em casa oravam e aquilo acendia dentro de casa. Pastor, mas aquilo mudou o que na sua vida? Só o meu relacionamento com Deus, porque o galho acender, o fogo pegar e aquilo ali não mudou absolutamente nada. O restante da minha vida permaneceu da mesma forma, mas o meu relacionamento com Deus nunca mais foi o mesmo. Daniel clama durante 3 semanas, ele faz um grande propósito, porque ele recebeu uma palavra da parte de Deus, mas ele não tinha a revelação daquela palavra, então ele dedica 3 semanas de oração. E Daniel capítulo 10, versículo 11, Deus chama um anjo e diz: Daniel está orando, e eu tenho uma palavra para ele. Aí Deus entrega para o anjo a palavra, fala sobre reinos, fala sobre impérios, fala sobre eternidade. Aí o anjo anota tudo, e o anjo está saindo, e Deus diz: não, peraí. Antes de você entregar para Daniel essa palavra profética e tudo mais, assim, diga para ele que ele é um homem muito amado nos céus. Aí o anjo chega para Daniel: Daniel, tenho a resposta que você precisa, que vai mudar o seu ministério. Mas antes, Deus diz que te ama. Entenda como a nossa vida de oração
não é para ser como uma lista de compras de supermercado. A nossa vida de oração é para ser uma carta de amor, querido. De um pai para o filho, e do filho para o pai. Deus diz, eu te amo, e você diz, eu te amo também. Deus diz, eu te amo mais. Não, eu amo mais. Já viu aquele casal apaixonado? Eu amo mais. Não, você... Desliga você, não desliga você primeiro. Eu não vou sair daqui, Deus. E Deus diz, eu também não. E você diz, eu também não. E Deus diz, eu também não. E assim a gente fica. A nossa vida de oração não pode ser como uma lista de compras, é uma carta de amor. E Deus, Ele sempre nos ama de tal maneira que na nossa vida de oração nós vamos produzir experiências incomparáveis, inigualáveis, que vão impactar a nossa vida para todo sempre. Quando os apóstolos estão naquele monte com Jesus, ali está Moisés, a lei estava lá, ali estava Elias, os profetas estavam naquele lugar, e ali estava Jesus, a graça estava naquele lugar, a graça, a lei e os profetas. Os 3 maiores ministérios que Deus colocou aqui nessa terra estavam revelados naquele lugar. Em lugar de oração, a sua vida de oração te revela mistérios. Deus quer te entregar revelações da palavra dele, não é para você sair pregando por aí. Deus quer te entregar tesouros, Deus quer te mostrar profecias, coisas que ninguém viu, querido. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não subiu ao coração de nenhum homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando a sua vida de oração é uma prova e um compromisso de amor com Deus, Deus te surpreende com experiências incomparáveis. E eu encerro com isso. Naquele monte, os apóstolos entendem que Deus é fiel. Diga, Deus é fiel. Porque eles não estavam com vontade de estar naquele lugar. E mesmo assim, a experiência foi maravilhosa e foi uma noite incrível de oração. Mesmo orações que parecem dentro de nós, que têm pouca fé, podem mover grandes coisas no mundo espiritual. A revelação é, ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior sempre se renova. Então, ainda que a sua carne seja cansada, que a sua mente esteja distraída, o seu espírito está sempre conectado com Deus. Então não abandone a sua vida de oração, porque eu acho que Deus não está aqui, eu não estou afim, eu estou cansado, eu deixei o feijão no fogo, vai passar aquele filme na televisão, sabe, essa oração parece uma oração tão fraca, então eu acho que eu nem vou fazer. Não se trata da sua fidelidade, mas da fidelidade de Deus. Eu não me sinto tão comprometido, mas Deus está comprometido. Eu não me sinto tão fiel hoje, mas Deus é fiel. Atos capítulo 12, diz que o apóstolo Pedro, o pastor da igreja, foi preso. Ele está na cadeia. E não tinha advogado, não tinha promotor, não tinha juiz. E Pedro ora, dizendo, Deus, eu estou preso aqui, então se o senhor quiser fazer alguma coisa, faça. E a Bíblia diz que a igreja também orava, dizendo, Deus, tira o nosso pastor da cadeia. Mas ninguém encontrava uma forma de Pedro ser liberto. E a Bíblia diz que Pedro estava dormindo e um anjo cutuca ele. Ele senta e diz, uau, que visão gloriosa, eu estou vendo um anjo nos meus sonhos. A Bíblia diz, Pedro acha que é uma visão. E o anjo bota o dedo na porta da cela e faz assim, a porta abre. Pedro diz, que sonho maluco, né? E Pedro vem vindo. Pedro vai passando pelos guardas e ele está invisível. Ele vai passando pelos guardas, ele faz assim nos guardas, e os guardas não veem ele passando, ele vai passando. Vai passando, passa pelo carcereiro, passa pelos guardas. Quando ele chega na porta principal da cadeia, a porta abre que nem aquelas portas de shopping. Sabe que você chega e você faz... Pedro sai da cadeia, diz, rapaz, que sonho maluco. O anjo olha para ele e diz, Pedrão, até mais.
E ali Pedro se dá conta que não era um sonho, era real. Até aquele momento ele não acreditava. Ele vai para a igreja está orando. Ele bate na porta da igreja, a igreja na reunião de intercessão pelo livramento de Pedro. A irmãzinha da igreja abre uma frechinha da porta assim, olha Pedro e sai gritando: é um fantasma! Nem ela não acreditava que Pedro podia ser livre. E aí faz uma reunião do conselho da igreja para decidir quem é aquele cara que está lá fora. Alguns dizem, é o anjo de Pedro. Outros dizem, é o fantasma. Pensa, é um fantasma. A igreja pensou, pode ser qualquer coisa, menos a resposta da minha oração. A igreja acreditava na resposta? Não, querido, mas ela estava orando. E Deus acreditava naquela resposta. Eu sei que o Espírito Santo trata aqui com pessoas que talvez você ache que a sua oração não rompe porque ela tem pouca fé. Eu não creio na minha oração. Deus crê na sua oração, querido. E os ouvidos do nosso Deus estão atentos nessa manhã para o seu clamor. Cada momento que Deus tem proporcionado para nós como igreja, cada encontro, cada culto, cada congresso, é uma forma de melhorar o seu relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Se coloque de pé nessa manhã. Eu quero encerrar essa palavra unindo a minha fé à sua fé. Eu não estou perguntando se você crê muito, se você acha que tem saída. Eu só estou te pedindo, querido, você tem uma crise, uma situação, uma guerra, uma luta que você está passando, alguém tem? Então a gente vai orar em relação a isso. E Deus vai resolver. Como? Não sei, mas Ele vai resolver. Levante suas mãos aos céus. Eu quero que nesse momento você ore, entregando diante desse altar e na presença do seu Deus essa situação. Talvez situações que você já desistiu de orar porque acha que não tem saída, ou acha que Deus não te ouviu, ou acha que você não tem fé. Deus está nesse lugar para trazer respostas sobre a sua vida. Eu vou orar agora, mas nesse momento eu te convido a orar e entregar isso ao seu Deus. Deus Todo-Poderoso, eu oro essa manhã, apresentando diante desse altar a oração do teu povo. Eu oro essa manhã por causas tão impossíveis, situações tão difíceis, que se o Senhor não mudar a nossa vida, vamos perecer, ó Deus. Eu oro essa manhã por portas que nenhum homem pode abrir, mas o Senhor pode. Entra, Senhor, na família que acha que já está destruída e restaura, Senhor. Entra hoje, Senhor, na vida daqueles que talvez se achem em miséria, se achem em falência, e libera sobre eles uma unção de prosperidade. Eu oro essa manhã por diagnósticos irreversíveis, eu declaro, receba a sua cura. Eu oro, Deus, nesse momento, destravando a vida de oração da tua igreja, é aquele que talvez entrou aqui se sentindo fraco para orar, aquele que entrou nesse lugar talvez sem nenhuma vida de oração. Esse culto termina, mas eles sairão daqui de mãos dadas contigo, Jesus. Nos leva a águas mais profundas, nos leva a um lugar onde a nossa oração sempre é respondida. Se você crê, querido, diga amém, amém, e aplauda ao Senhor essa manhã. Tudo que nós fazemos como igreja tem o sentido de melhorar o seu relacionamento com Deus. Amém.